Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre medidas de volume e capacidade. Essa aula é muito importante para você, aluno que está no 6º ano do ensino fundamental e precisa resolver as questões que estão lá no seu plano de estudo doutorado, ou seja, lá no seu PET, volume de número 4, semana de número 3. E para essa nossa aula, nós teremos como unidade temática grandezas e medidas. Objeto de conhecimento, problemas sobre medidas envolvendo grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume. Conteúdos relacionados, grandeza, volume. Unidade de medida de espaço, unidade de volume. Volume de um paralelepípedo reto retângulo, grandeza, capacidade. Unidade de medida de capacidade. Então vamos lá? Acompanhe comigo na tela. Bem, falando então sobre as medidas de superfície, no Sistema Internacional de Unidades, adota o metro cúbico como unidade padrão da medida de superfície. Então, temos aqui, ó, metro cúbico, lembrando que, simbolicamente, a simbologia pode escrever m elevado à terceira, tá bom? Então, essa aqui é a unidade fundamental. Temos os submúltiplos, que são decímetro cúbico, que é o dm ao cubo, centímetro cúbico, cm ao cubo, milímetro cúbico, mm ao cubo. Da mesma forma, temos os múltiplos decâmetro cúbico, DAM ao cubo, elevado à terceira, hectômetro cúbico, HM elevado à terceira, quilômetro cúbico, km elevado à terceira. Muito bem, ok. Então, avancemos. E aí, precisamos entender sobre posicionamento e leitura em medidas de volume. E para posicionar um número nesse quadro, devemos lembrar que cada ordem recebe agora três algarismos e que os 3 últimos algarismos antes da vírgula ficam na ordem indicada. Por exemplo, vamos posicionar 123,034 decâmetros cúbicos na tabela. Vamos ver como é que vai ficar? Olha aqui, ó. A vírgula está aqui, ó, em decâmetro cúbico. Na mesma casa, são quantos números? 3 números. São 3 números. Muito bem. Após a vírgula, já fica, então, na próxima casa. 0,34. Então, 3 números na próxima casa. Perceba que em metro cúbico ficou 0,34. Em decâmetro cúbico, 123, Muito bem. No número 123,034 decâmetros cúbicos, temos então 123 decâmetros cúbicos e quanto? E 34 metros cúbicos. Muito bem, perfeito. Avancemos. Vamos agora falar um pouquinho sobre a transformação de unidades. Perceba que nós temos aqui 3,85 metros cúbicos. É para transformar em hectômetros cúbicos. Então, nesse caso, para a gente fazer a transformação, nós vamos pensar o seguinte, ó. Aqui nós temos as nossas unidades de medida. Nós já sabemos que da esquerda para a direita você multiplica e da direita para a esquerda você divide. Como aqui é elevado a 3, ou você multiplica por 1000, ou você divide por 1000, tá? Então, vamos posicionar o número. 3,85 metros cúbicos. Lembrando que a vírgula vai ficar em metros cúbicos. A vírgula está aqui, ó. 3. Na próxima casa, então, vai ficar 85. Muito bem. Perceba que é para achar a resposta em hectômetro cúbico. O hectômetro está aqui, ó. Então, a vírgula vai vir para cá. Só que para a vírgula vir para cá, tem que passar primeiramente nessa casa aqui, que é o decâmetro. Só que para chegar em decâmetro, metro cúbico tem que ter 3 números. Decâmetro também tem que ter 3 números. A vírgula está aqui. Então, podemos perceber que 3,85 metros cúbicos corresponde a 0,000000385 hectômetros cúbicos. Ok? Beleza?
Eu falei para dividir por 1.000. Então, vamos pegar para ver? 3,85. Então, para cada casa que passar, vai dividir por 1.000. Então, como está aqui em metro cúbico, para chegar em hectômetro cúbico, então, primeiro divide-se por 1.000. 3,85 dividido por 1.000 é só fazer a vírgula andar 1, 2, 3 casas para a esquerda. Só que tem que andar 3 casas para a esquerda de novo. Então, aqui ó, vai andar mais 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. A vírgula está aqui. Então, perceba que é 0, está aqui, vírgula, está aqui, 0, está aqui, 0, está aqui, 0, está aqui. Perfeito. Outro 0 está aqui, outro 0 aqui, 3, 8, 5. Ok? Então, você pode trabalhar com as duas formas aí possíveis, sem problema nenhum, tá? Muito bem. Avancemos, então. E agora, nós vamos achar o número 4,286 quilômetros cúbicos em decâmetro cúbico. Então, vamos lá. O 4, a vírgula está aqui, não é isso? Que a vírgula tem quilômetros cúbicos. Aqui nós temos o número 4. Perceba que eu tenho 286 na próxima casa. 286. Por que os 3 na mesma casa, professor? Porque é elevado à terceira. Então, são 3 números na mesma casa. E aí, a resposta é em decâmetro cúbico. Então, decâmetro cúbico é trazer para cá. Ó. A vírgula vai vir para cá. E aí, nesse caso, olha só, bastou acrescentar 3 zeros. Então, ficou 4, 2, 8, 6, 0, 0, 0 decâmetros cúbicos. Ou, por assim dizer, se nós estamos aqui em quilômetro, quer chegar em decâmetro, você vai primeiramente multiplicar por 1.000. Então, 4,286 vezes 1.000 é só fazer a vírgula andar 3 casas. Andou 1, 2, 3. Então, vai ficar 4,286. Faz a vírgula andar 3 casas novamente. Por quê? Porque vai multiplicar por 1.000. Multiplicar por 1.000 nesse caso, é só acrescentar 3 zeros. Perceba que é o mesmo resultado que nós vimos lá em cima anteriormente. Então, você tem duas formas diferentes de você encontrar e fazer a transformação, tá? De unidades aí. Muito bem, avancemos. E agora falar sobre alguns volumes que são importantes, tá? Muito importantes mesmo no nosso dia a dia e aparecem bastante, principalmente nas principais provas. Paralelepípedo, reto, retângulo e o cubo. No caso do paralelepípedo, reto, retângulo, que é essa caixetinha aqui, ó, com medidas, e aí nós temos valores diferentes, tá? O comprimento é diferente da largura, tá? O comprimento é diferente da largura, diferente também da altura. Nesse caso, o volume de um paralelepípedo, reto, retângulo, é o produto entre as medidas do comprimento, da largura e da altura. Então, eu tenho aqui, ó, A, B e C. O que eu vou fazer? Multiplicar essas 3 dimensões, tá? Agora, e no caso do cubo? No caso do cubo, o cubo é um caso especial de paralelepípedo reto retângulo. Por quê? Porque ele possui todas as arestas congruentes, ou seja, todas as medidas, nesse caso aqui, ó, todas as medidas iguais. Então, por isso que eu tenho aqui, ó, esse valor aqui é A, tá? Essa lateral aqui é A, essa aresta é A, essa também é A. Da mesma forma como nós vimos o paralelepípedo reto retângulo, que nós multiplicamos as 3 dimensões, aqui também estaremos multiplicando as 3 dimensões. Só que nesse caso, perceba que as 3 dimensões, elas são iguais. Como as 3 dimensões são iguais, então basta pegar esse mesmo valor da aresta, multiplicado por ele mesmo, quantas vezes? 3 vezes, tá bom? Então, se eu multiplico por ele mesmo 3 vezes, nesse caso, então eu tenho aí que o volume é A ao cubo. Muito bem, ok, avancemos. Medidas de capacidade. A unidade fundamental desse sistema é o litro. 1 litro corresponde à capacidade de um recipiente cúbico, que tem 1 decímetro de aresta. Então, a gente pode entender como sendo o seguinte, olha só o quadrozinho aí, ó, onde a unidade fundamental é o litro, representado pela letra L. Nós temos os submúltiplos do litro, que é o decilitro, representado por DL, o centilitro, representado por CL, e o mililitro,
representado por ml. Da mesma forma, nós temos os múltiplos. No caso dos múltiplos, nós temos o decalitro, representado por DAL, o hectolitro, representado por HL, e o quilolitro, representado por KL. Ok, tranquilo? Então, avancemos. Agora, falando sobre o posicionamento e leitura em medidas de capacidade. Para posicionar um número nesse quadro, no quadro que nós vimos aí anteriormente, devemos lembrar que cada ordem recebe um único algarismo e que o último algarismo antes da vírgula fica na ordem indicada. Por exemplo, nós vamos posicionar 1,23 litros na tabela. Como é que vai ficar, professor? Assim, ó. Olha para cá. A vírgula, a vírgula vai ficar onde? No litro, tá? Então tá aqui, ó. A vírgula tá aqui. Um valor só em cada uma dessas casas. Então, 1,2 vai ficar na casa dos decilitros e 3 vai ficar na casa dos centilitros. E aí a pergunta é, como que a gente vai fazer essa leitura? Então, no caso, 1,23 litros, nós temos 1 litro com 23 o quê? Centilitros, tá bom? 1 litro com 23 centilitros. Avancemos. E aí, nós vamos fazer a transformação agora de unidades. Então, nós temos 2,73 quilolitros, vamos transformar em litros. Vamos pegar 321,9 decilitros e vamos transformar em decalitros. Então, vamos lá. Primeiramente, nós temos aqui as unidades, tá bom? E aí nós vamos fazer a transformação, então. 2,74 quilolitros. Então, perceba que quilo está aqui, a vírgula vai estar aqui, ó. Se a vírgula vai estar aqui, aqui vai ter um valor só, não é isso? Nessa casa dos quilos, 2. Então, 2 quilolitros. Cada uma das casas posteriores vai ficar um único número. O 7 vai ficar na casa hectolitro e o 4 vai ficar na casa decalitro. É para transformar em litros. Litro está aqui, a próxima casa. Então, para chegar até aqui a vírgula, temos que acrescentar um zero antes, não é isso? Então, nesse caso, vai ficar 2,740 que? Litros. Então, 2,74 quilolitros corresponde a 2.740 litros. Lembrando que da unidade da esquerda para a direita, você multiplica. Da direita para a esquerda, você divide. Multiplica-se ou divide-se por quanto? Nesse caso, por 10, tá? Por 10. Então, vamos lá. Cada casa que passar deve multiplicar por 10 ou dividir por 10. Perceba que é quilolitro para transformar em litros. Então, para cada casa que passar, vai ter que multiplicar por 10. Quilolitro para hectolitro, multiplica por 10. Então, 2,74 vezes 10, 27,4. 27,4 vezes 10, 274. Vezes 10, 2.740, que é o resultado que nós achamos, inclusive, inicialmente, tá? Então, nós temos essa opção aí, duas opções de você encontrar a resposta quando se fala em transformação de unidades. Ok, tranquilo? Próximo agora, 321,9 decalitros em decilitros, melhor dizendo, em decalitros. Então, vamos lá. A vírgula está aqui, ó. Então, ela vai estar aqui em decalitros, a vírgula. Lembrando, uma casa, um número em cada casa. Então, 9 vai ficar aqui na casa dos centilitros. O 1 vai ficar aqui, ó, na casa dos decilitros. O 2 vai ficar na casa dos litros. E o 3 vai ficar na casa do decalitro. Ok, a vírgula tem que vir para onde? Tem que vir para cá, ó. A vírgula tem que vir para cá. Sair daqui e vir para cá. Então, nesse caso, 3,219 decalitros. Ok? Fizemos aí a transformação necessária das unidades. Professor, e se eu quisesse, nesse caso, fazer a multiplicação, daria certo? Ou divisão, daria? Com certeza. O que você tem que olhar? Decilitros está aqui, ó. Decalitro está aqui.
Então, vai vir da direita para a esquerda. Para cada casa que passar, divide por 10. Então, nesse caso, dividir por 10 é fazer a vírgula dar uma casa, não é isso? Então, vamos escrever aqui, ó, 321,9. Então, tá aqui. Passou para litros. Então, a vírgula andou uma casa. Passou para decalitros, andou mais uma casa. Tá vendo? 3,219, o valor que nós havíamos encontrado anteriormente. Muito bem, tranquilo, avancemos. É importante essas transformações, tá? Essas transformações aqui, ó, em medida de volume para capacidade, onde 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. 1 decímetro cúbico, 1 litro. E 1 centímetro cúbico, 1 mililitro, tá? Então, 1 metro cúbico, 1.000 litros. 1 decímetro cúbico, 1 litro. 1 centímetro cúbico, 1 mililitro. Perfeito, então é isso aí. Finalizamos aqui mais uma de nossas aulas. Quero pedir a você que, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Assim você não vai perder nenhuma novidade que é postada aqui em nosso canal diariamente. Peço também que você possa tornar um parceiro do nosso canal. Como professor, primeiramente, deixe o seu like para poder fortalecer o nosso trabalho. Segundo, compartilhe essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos. Assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas. Aqui abaixo me diga de qual cidade você me assiste. Assim eu posso mandar aquele salve para você nas nossas próximas aulas. Na tela as minhas redes sociais, caso você queira seguir. E até uma próxima oportunidade. Podemos estar juntos, ó. Tchau, tchau e fui. Até a próxima.